Veterinário, me responde uma coisa. Hoje você trabalha dentro da veterinária ou empreende dentro da veterinária? Porque existe uma diferença entre serviços veterinários e construir uma carreira, uma marca dentro da veterinária. E é exatamente isso que nós vamos falar hoje no nosso episódio. Seja muito bem-vindo ao Emílio Faria Podcast, o lugar ideal para médicos veterinários autônomos, empresários e estudantes que queiram construir da veterinária uma carreira com constância, gestão e resultado. E hoje eu trago para vocês aqui essa reflexão. Você trabalha a troco de horas, você vende horas ou você empreende na medicina veterinária? Por quê? A maioria dos veterinários, infelizmente, acreditam que estão empreendendo, mas sinto lhes informar que, na verdade, a maioria está simplesmente vendendo hora a troco de dinheiro. Tá, que a gente fala, apagando fogo. Tá se parar para o dinheiro. E eu falo para vocês, Emílio, mas eu não tenho uma empresa. Mas vamos deixar bem claro, nesse episódio, eu não estou falando de uma empresa física, de um CNPJ, de uma clínica, de um hospital. Eu estou falando para você também, veterinário autônomo, que você também é uma empresa. Eu gosto muito de reforçar isso nas nossas palestras, que você apenas não tem um CNPJ, mas você é uma empresa. Você tem a sua vida particular e você tem a sua vida profissional, que é aonde você tem que empreender. E não apenas trocar horas por dinheiro. Vocês têm que entender isso, que trabalhar, somente trabalhar é isso, é trocar a hora por dinheiro. E empreender é criar um sistema, é criar algo que funcione com você ou sem você. É algo que te gere faturamento, que te gere dinheiro, sem você. Como que eu posso dizer para você? Se você parar, isso ainda continua gerando recursos. Como que eu posso fazer isso, então, Emílio, de uma forma autônoma? Olha, você tem uma assistência, você tem um plano que você presta para aquele seu cliente, você pode colocar pessoas para estar dentro do seu time, para trabalhar com você, você pode alugar um equipamento. Isso tudo é empreender. Significa que se você parar, tem algo faturando. Se você tirar férias, tem algo faturando. Se você, no final de semana, resolver sair para passear, descansar, tem algo faturando. Então, essa é a mentalidade que nós, veterinários, que sobem de nível, tem. É aquele veterinário empreendedor, que falo para vocês aí que são raros. Infelizmente, hoje a maioria dos veterinários é um veterinário técnico. Realmente, ele sabe a técnica, mas se ele parar, para tudo. O veterinário empreendedor não, ele sabe a técnica, mas ele parar, a coisa continua rodando, o dinheiro continua entrando, as vendas continuam acontecendo. E já até falando um pouco sobre vendas, veterinário é um vendedor, nós vendemos, eu já falei isso em outros episódios, da importância
das vendas, não só na veterinária, mas em tudo. Se a venda acabar, para de entrar dinheiro. Então, hoje, infelizmente, se a gente pegar as empresas que fecharam as portas, que faliram, aonde elas erraram num primeiro momento? Em vendas. Elas pararam por algum momento de vender. E quando para de vender, para de entrar dinheiro, você para de assumir, vamos falar, você não dá conta de honrar os seus compromissos. E aí você fecha. Então, nós veterinários somos vendedores, vendedores de tempo, vendedores de serviço, vendedores de conhecimento. Porém, nós temos que ter essa roda girando, mesmo a hora que a gente pare, que a gente saia para descansar. Então, fica essa reflexão para você, veterinário, que me escuta. Pense que se você parar agora, se acontecer alguma coisa, se você precisar fazer uma viagem, para de entrar dinheiro. Se parar, você deve se preocupar. Porque você está correndo um sério risco de, às vezes, que eu falo, ter uma dificuldade que seja ela financeira. Por exemplo, você tem um equipamento que muitas das vezes nós veterinários compramos de forma financiada, né? Às vezes equipamentos mais caros, e por algum motivo esse aparelho precisa trabalhar para se pagar. Então, se você, por algum motivo, deixar de usar esse equipamento, como que você vai pagar a prestação dele? É isso que eu quero que vocês entendam. Você precisa criar vários outros motores 2, 3, 4. O que isso significa? Bom, o motor 1 é você ali trabalhando, você atendendo, você produzindo e o dinheiro entrando. O motor 2 é um aluguel de um equipamento, é uma parceria com outro colega veterinário. Por exemplo, olha, eu te alugo esse equipamento, você me repassa X% e você fica com X. Um terceiro motor é o que nós fazemos aqui. Levamos conhecimento da nossa experiência, da nossa jornada de mais de 10 anos empreendendo, ensinando veterinários a empreender, veterinários a entenderem de gestão, entenderem de pessoas, entenderem de contratação, de liderança. Um outro motor, um curso. Então, isso tudo são fontes, nós estamos vendendo, e são fontes de recurso. Que vai chegar um momento que vocês vão entender que quando você, às vezes, tem aquele frio na barriga, Emílio, mas empreender nesse país é tão complicado, é tão difícil. Eu falo para vocês que sim, é desafiador. Mas na hora que você consegue entender que você cria um sistema de produção de receita aonde você não fique mais só apagando fogo, você sobe de nível, você começa a entender o jogo. E isso é um dos nossos motivos, dos nossos propósitos de estar aqui toda semana, que isso a faculdade ela não nos ensina. A faculdade não nos ensina a abrir um CNPJ, a lidar com pessoas, a contratar um time, a desenhar um processo, a fazer uma precificação, a entender se estamos tendo lucro ou prejuízo.
E isso às vezes passa despercebido na nossa carreira, na hora que a gente forma e está naquela euforia por poder trabalhar, poder entrar no mercado. Nós já falamos aqui sobre a precificação, e ali aquele veterinário entra no mercado já cobrando um preço muito barato. Eu todos os dias nas minhas redes sociais eu vejo veterinário reclamando da região, falando que tem veterinários cobrando X, tem veterinários que estão cobrando quase nada, tem veterinário que dá consulta de graça em troca de exames. Eu já vi isso acontecer. E eu pergunto, será que esse cara, ele faz conta? Será que ele está sabendo o que ele está fazendo? Será que ele tem o conhecimento de fato do que é empreender, é fazer, é construir algo relevante, é construir uma marca, construir um ecossistema? E fica essa dúvida, sabe? Por quê? Porque, igual eu já falei para vocês, existem 3 tipos de veterinários hoje. Aquele técnico, né, que realmente ele depende 100% das mãos deles, do serviço dele para produzir receita. E, na minha opinião, esse é o caso mais desafiador e mais arriscado. Por quê? Porque esse veterinário, se ele parar, o dinheiro para de chegar. Aí as contas vão atrasar. E outra coisa, um ponto importantíssimo aqui, ele não tem previsibilidade. Ele fica à mercê do que está acontecendo na vida dele no dia a dia. Então ele não tem uma previsibilidade de faturamento, de vendas, de compras, ele não tem aquele histórico. É aquele veterinário que não sabe o que é número na vida dele. Ele conhece os números de dose, mas os números do que ele produz, do que ele faz, de quanto entra, de quanto sai, ele não tem conhecimento nenhum. Ele não sabe o preço, às vezes ele sabe o preço de uma seringa que ele vai lá e compra e ele paga, mas ele não sabe se está precificando, ele não sabe quanto de prazo ele pode dar para aquele cliente, ele não sabe quanto de desconto ele pode dar, né? Às vezes ele dá um desconto por necessidade do pagamento e aquele desconto é maior do que ele deveria dar, então ele vai estar trabalhando de graça, ele vai estar tomando prejuízo naquele serviço. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Isso existe um cálculo, existe um número que a gente chega e fala, olha, eu posso dar até X% de desconto. Então, vamos aqui. Se você tem uma fatura de R$1.000, você prestou aquele serviço para o seu cliente e deu R$1.000 o valor. E aí, você desconhece qualquer número que fale que você pode dar, no máximo, 10% de desconto. Que é o que acontece, gente. Hoje não existe esse negócio de 10, 15, 20% de desconto. Hoje a margem de vários segmentos existe uma média. Então, por exemplo, nós estamos fechando o ano do nosso grupo empresarial com um lucro, o EBITDA, um lucro operacional de 23%. Então, tem esse número para posto de gasolina, supermercado, cada segmento tem uma média desse número. Esse número não é criado ao acaso. Então, vamos supor que você tem ali um lucro no seu serviço, naqueles R$1.000, de 20%. Tá? Então, a cada R$1.000 que você fatura,
R$ 200 é lucro. Como que você vai saber isso? Com base no seu custo fixo, no seu custo variável, margem de contribuição, né? Então a gente tem que saber isso. E aí você tem ali no dia, como voltando ao nosso exemplo, você não tem controle nenhum de gestão, você tem ali naquele dia um boleto para pagar de R$ 750. E a sua consulta, ela foi R$ 250. E ali o cliente fala, olha, eu vou te pagar à vista, eu vou te pagar aqui agora em dinheiro, e você não me dá o desconto, e aí esse cliente ele vai fazer o papel dele, que é chorar, né? Ali chorar no preço, né? Que é a gíria que o pessoal, né, costuma fazer. Então, você tem ali, ele não, faz para mim, você já tá, eu vou te pagar aqui R$ 750. Você tira seu atendimento, aí vem na sua cabeça, tá, eu vou tirar meu atendimento, eu não gastei nada, então eu posso tirar meu atendimento. E aí você recebe os R$ 750, por quê? Porque você tem um boleto para pagar de R$ 750, então, e você não tem esse dinheiro na conta, você vai lá, pega do seu cliente, paga o boleto e pronto. E vida que segue. Aquele veterinário que não tem o conhecimento dos números, vida que segue. Resumindo, ele tomou R$ 50 de prejuízo. Era melhor ele ter ficado em casa, era melhor ele ter sentado, ficado vendo televisão. Por quê? Porque ele não conhece os números. Se a gente pegar os números dele, avaliar e falar, olha, realmente ele tem ali um lucro de 20%, então ele precisa faturar pelo menos 800 para empatar, você saberia que não poderia dar aquele desconto. Então você pode falar, olha, eu dou 10% de desconto, 5% no máximo. Por quê? Porque também não é justo você trabalhar para não ganhar nada. Era melhor você ficar em casa também. Então, se for para não ter lucro, não faz sentido. Então, isso é a diferença de um técnico, de um veterinário, que só pensa em trabalhar, em apagar fogo, em trocar hora por dinheiro, se ele parar o faturamento para, de um veterinário que empreende. Um veterinário que ele pode sim ter uma empresa, um hospital, uma clínica e ser um empreendedor ali, como ele pode ser um veterinário autônomo que também empreende. Um veterinário que ele pensa no negócio. Esse veterinário autônomo, ele olha aquilo lá como uma empresa. Ele olha para ele mesmo e fala, bom, eu sou uma pessoa física e sou uma pessoa jurídica. Eu me olho como uma empresa, como um negócio. E aí, ele cria metas, ele cria processo, ele cria uma marca, ele cria uma estratégia de venda, uma estratégia de marketing, uma estratégia, um planejamento estratégico para o próximo ano. No momento desse episódio agora, nós estamos já em dezembro, então vocês já fizeram o planejamento estratégico de vocês para 2026? Vocês já olharam os números do que aconteceu do ano de 2025 e o que vai mudar para 2026? Se você não fez isso, aconselho você a fazer. A sentar e refletir. Por quê? Porque sempre, principalmente na virada do ano, esse ano vai ser um ano melhor. Esse ano vai ser o ano. Mas o que você está fazendo diferente para ser um ano melhor? Porque se você for
fazer as mesmas coisas do ano anterior, você vai ter os mesmos resultados. Não vai mudar nada. Então, o que você está planejando? Eu preciso vender mais. Como que eu vou vender mais? Que ferramentas eu vou utilizar para vender mais? Que produtos eu vou oferecer além do que eu já ofereço? Isso é um planejamento estratégico. Bom, eu quero faturar 5 milhões esse ano, 6 milhões, 7 milhões. Bom, nós finalizamos o planejamento estratégico para o nosso grupo agora de 2026 e eu já tenho as metas até 2028. Quantos milhões eu quero faturar no final de 2028? Agora, se eu não fizer coisas novas, eu não vou chegar nesse número. Se eu não fizer nada, às vezes eu não chego nem no número que eu faturei esse ano. Então nós já temos todas as estratégias para isso. Agora, estratégia sem ação também não adianta nada. Então vocês têm que colocar ação, metas e tempo. Olha, essa meta é para janeiro, essa meta é para fevereiro. Por quê? Você vai ajustando ali durante a sua caminhada, mas pelo menos você tem um foco, você tem um direcionamento. Então, isso é a diferença de um veterinário que está ali só apagando incêndio, só correndo atrás, só que vive sem tempo, vive frustrado, vive sem dinheiro, vive no sufoco, do veterinário que empreende, o veterinário que conhece. E aí, eu te faço essa pergunta. Que tipo de veterinário você é hoje? E que tipo de veterinário você quer ser daqui a 3, 4 anos? Aonde você quer estar daqui 3, 4 anos, 5 anos? Quanto você quer faturar? Se você é um autônomo sozinho, se você tem interesse em contratar, formar um time, que motor 2 que você vai criar, que motor 3 que você vai criar para gerar resultado para dentro do seu negócio. Então, aonde você quer chegar daqui 3, 4 anos? Aonde você quer chegar no final de 2026? No ano que vem, na hora que a gente for gravar o episódio de dezembro, eu vou me perguntar o que eu fiz desse ano em relação ao episódio do podcast de dezembro de 2025. Porque é o seguinte, quem não empreende vive apagando fogo, vive cansado, vive frustrado, vive sem dinheiro. Por quê? Porque não tem a visão de dono do negócio. Por quê? Vive numa prisão. Vive ali, vira refém da agenda, vive apagando fogo. E quem empreende, aquele que sabe jogar o jogo, aprende a jogar o jogo, ganha mais dinheiro, ganha mais liberdade, ganha previsibilidade, ganha autonomia. E ele deixa de ser o centro dos problemas e transforma no centro da solução dos problemas. Aquele veterinário que entende o jogo, que empreende, ele deixa de ser o centro do problema e se transforma no centro da solução do problema. Aqui está a virada de jogo. Aqui está a mudança de mentalidade. Aqui está, eu acho que o maior insight desse episódio. Eu até vou repetir. Aquele veterinário que empreende,
ele deixa de virar o centro do problema e se transforma no centro da solução do problema. Então, veterinário, o que você quer para final de 2026? Você quer continuar trabalhando igual um louco, apagando fogo, cansado, sem dinheiro, sem tempo, frustrado, ou você quer crescer, você quer criar uma marca, ter tempo para sua família, tempo para você, pensar que se você tirar um final de semana de férias, de folga, vai continuar entrando dinheiro, vai continuar faturando, a roda vai continuar girando. Esse foi o nosso episódio. Espero que tenha feito sentido para você. E pegue esse episódio, compartilhe ele com um amigo veterinário, um conhecido veterinário, algum veterinário da família. Faça esse episódio chegar a mais veterinários, porque de certa forma você vai estar ajudando essa pessoa. Peço que você me siga nas minhas redes sociais. Sou Emílio Faria. Estamos presentes no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no TikTok. E fica aqui meu muito obrigado por mais esse episódio e até o próximo.